Oi, meu filho, ou para quem está assistindo, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a nossa experiência com a Fórmula Enfamil Premium, para poder alertar, né? Aconteceu essa situação que eu vou explicar, não estou colocando culpa no fabricante, mas eu vou explicar porque que eu cheguei a fazer uma reclamação e tal. Fica aí e comenta também se aconteceu alguma coisa com vocês assim, se vocês também não sabiam dessa situação, dessa questão. Eu não estou mais com a lata porque o motoboy acabou de vir buscar e eu esqueci de fazer esse vídeo antes. Aí, como ele veio buscar e tal, aí eu já sentei para gravar logo. Aí acontece o seguinte, o Bento já saiu da maternidade com a receita de remédios, né, de SOS, tal, de caso de cólica, febre, e uma fórmula como SOS. Essa fórmula é Enfamil Premium, como SOS. Porque eu já estava amamentando, eu tive leite, eu tive tudo, né? No começo o colostro, né? E eu tive, ele estava amamentando no peito, normal. Mas sai como SOS, né? Vai que já tá receitado. Então a gente chegou em casa, o meu marido já me deixou e voltou, comprou meus remédios do Bento e a fórmula. Aí ele comprou uma lata, a lata maior, né? A lata grandona, que custou R$ 86,99. Mas assim, tudo que aconteceu, a questão do valor pra gente não importa. Eu vou explicar mais pra frente por que não importa. Meu marido não quer nem reembolso de volta, mas enfim. Aí tá receitado, né? A gente chegou numa sexta-feira em casa, aí meu marido comprou e ficou fechado. No sábado, né, no dia seguinte, meu marido, assim, perto de primeira viagem, a gente não tava com aquela fralda, o Bento não tava com aquela fralda que tem um marcador, né? Que quando tá com muito xixi, aí fica azul, né? Muda de cor a lista, né? Aí a gente ficou sabendo disso depois. Então, a gente não estava percebendo se o Bento estava urinando direito. Meu marido ficou com medo, né? Apreensivo, e ligou pro pediatra. E aí o pediatra falou assim, dá a fórmula para ele, dá uma medida da fórmula, né, 30 ml, e vamos ver o que acontece. Porque o neném não pode ficar sem fazer xixi, não pode. Mas sem fazer cocô, ele pode ficar até 4 dias. Essa é a orientação do pediatra do Bento. Depois que deu a fórmula, meu marido foi trocar a fralda e o Bento fez xixi pro alto. E direto, e fez xixi pra casa toda já. A gente viu que ele estava fazendo xixi direito, né? Aí foi só como um SOS, né? Essa questão do xixi. E voltou pro peito normal. Aí depois de um tempo, então foi nesse sábado, né? No dia seguinte que a gente chegou em casa, porque o Beto nasceu numa quarta-feira. Sexta-feira a gente chegou em casa, meu marido comprou e a lata ficou fechada. Ele abriu nesse sábado. Aí a lata ficou aqui, né, e tal. Só mamando no peito, no peito. Aí eu precisei, acho que umas 3 semanas depois, sair pra resolver umas coisas, né? Aí eu deixei leite congelado. Tem uns potinhos, né? A gente sempre tem aqui no freezer, pelo menos um potinho com leite congelado. E aí tinha um potinho. Naquela época, o potinho dava pro Bento mamar quase que 2 mamadas. Mas o tempo que eu saí para resolver as coisas e voltar, era o tempo de uma mamada só dele. Então tinha o leite congelado. Mas aí quando meu marido foi ver, no dia seguinte completava 15 dias, né? Que o leite congelado tem a validade de 15 dias. Era no dia seguinte. Meu marido ficou com medo de dar, achou que já estava perto do vencimento, não quis dar o leite. Aí ele pegou e deu a fórmula. Bento também tomou a fórmula, ok, tudo certo. Um SS, né? Foi preciso, ele tomou ali, ok também, e voltou a mamar no peito normal. E aí, com 40 dias que tinha aberto a lata, né? Abriu no sábado, 40 dias. O Bento tava com 43 dias, né? Aí, o Bento já tava, tipo assim, quase 2 semanas, muito irritado durante o dia, muito agitado, sem dormir. Ele só tirava uns cochilos de 10, 20 minutos no máximo, e no colo, e não tava dormindo nem de dia nem de noite. Como eu tinha ido na consulta, né, do Bento, eu tinha acabado de ir na consulta e eu falei pro pediatra dessa irritação, tal, ele falou que ia dar fase. Voltamos para casa. Aí começou ele ficar muito mais irritado e não estava dormindo, nem de dia nem de noite. Ele tirava uns cochilos de 10, 20 minutos no máximo. E ele ficava acordado, às vezes, 1h pouca da manhã, ele pescocinho durinho, assim, ó, olhando um olhão aberto, olhando o quarto todo.
E a gente ficou preocupada, né? Porque neném precisa dormir pra crescer e tal. E aí, como a gente tinha a fórmula como SOS, eu sei que o meu leite não é fraco. Não existe leite fraco. Eu tenho bastante leite, graças a Deus. O Bento engordou bastante. O meu leite é, assim, suficiente pra ele. Mas a gente tava achando que, assim, o Bento tava querendo mamar de 1 hora às vezes. A gente tava sentindo, assim, paz de primeira viagem, né? A gente sentiu que, de repente, o leite, o efeito durava menos, porque parece que quando ele tomou a fórmula, quando ele precisou essas 2 vezes, que ele apagou, sabe? Aí a gente achou que, assim, será que a fórmula é mais pesada? Pesa mais nele? E aí ele vai dormir 2, 3 horas direto? Para ele descansar, porque ele ficava muito no colo, né? Tava ficando muito no colo por causa de irritação, não sei o quê. Pra ele esticar o corpinho, sabe? Como já era uma coisa receitada e tal, a gente, né? Ele saiu da maternidade com aquilo ali receitado. A gente falou, então, né? Foi numa quarta-feira, que o Bento estava com 43 dias. De terça para quarta, né? De madrugada. 3 horas da manhã, meu marido, a gente estava decidido, né, já dar naquela noite, mas ele mamou 11 horas, mamou 1 e pouca. Aí quando deu 3 horas da manhã, meu marido falou, não, ele não tá dormindo, ele não dormiu, não tava dormindo, já não tinha dormido. Aí meu marido falou, não, vou dar a fórmula. A gente já tinha conversado, já tinha falado que ok, ele falou, vou dar. Aí pegou, preparou. Ainda assim, né? Toda vez que pegava a lata, olhava, ele pegou, virou a lata ao fundo, a validade, junho de 2023. O Bento tá aqui no meu colo, aí ele pode fazer uns barulhos, é ele, né? Que tá aqui no meu colo. Aí ele olhou a validade de junho de 2023. Olhou, né? Quando a gente chegou, ele olhou, a gente olhou como é que preparava e tal. Aí, deu pra ele 3 horas da manhã. 4 horas da manhã, ele começou a botar tudo pra fora. Assim, antes era poucas vezes, mas ele já gofou o leite, assim, sai às vezes uma golfada, que é tipo uma gosma, e às vezes é o leite purinho, aguado, né? Aquele líquido purinho. E quando é assim, pula assim, e às vezes sai até pelo nariz dele, dependendo da quantidade. Era difícil ter acontecido isso, né? Mas já tinha acontecido. E aí dessa vez, deu 4 horas da manhã, ele começou a botar pra fora. Saía até pelo nariz. Foi assim, umas 3, 4 vezes que ele botou pra fora. A gente ficou desesperado. Olhou o colchão, olhou tudo, né? Ele botou tudo pra fora. Tudo da fórmula ele botou pra fora. E a gente deu a quantidade que o doutor falou que podia dar. Depois que ele botou tudo pra fora, a gente, né? Preocupado pra caramba, não sei o quê, mas viu que ele tinha que botar aquilo ali pra fora, né? Sair dele. Dormimos, ok. A gente percebeu, quer dizer, na verdade, eu não dormi. Eu fiquei prestando atenção nele, né? Ele parou, né, de botar pra fora. Meu marido, antes de trabalhar, toma banho junto com ele, já dá o banho do dia. Aí no banheiro, o Bento fez cocô, saiu, né? Ele não costuma, ele ainda não tinha feito no boxe e saiu. Como meu marido estava fechado, meu marido falando assim, meu Deus, começou a reclamar do cheiro, porque o cocô dele não tinha cheiro, nada. Começou a falar e ele abanava de um jeito que parecia que era um cheiro terrível. Ainda fiquei olhando assim, porque o box estava fechado, né? Então só meu marido sentiu ele fechado. E eu, assim, dentro de mim, que isso? Né? Que exagero é esse? Mas não falei nada. Tá aquela preocupação, né? Que o Bento tinha passado mal de madrugada. Ok, meu marido foi, tirou ele, né, do banho e tal. Quando deu, sei lá, 1 hora aí da manhã, né, meu marido foi trabalhar, o Bento fez cocô, mas, gente, aí eu senti o cheiro. O cheiro era terrível, terrível. Assim, pra um neném que mama só no peito, que cheiro, eu não sei explicar, era forte demais, um cheiro muito ruim. Falei, é a fórmula. Porque que é isso? Ele botou pra fora. Agora faz um pouco com um fedor desse. Gente, eu não tô exagerando. O cheiro era terrível. E aí fez. Acho que era umas 9 e pouco da manhã, não lembro. E pronto, passou. Ele mamou meio-dia, 1 hora da tarde, ele colocou pra fora de novo, saiu um jato assim de leite e pelo nariz. Antes eu já tinha falado com o pediatra, perguntei se ele tava tendo reação, falei tudo, e ele falou pra observar o dia, né, manter a cabeceira bem elevada e tal, observar aquele dia, ok. Se tiver fazendo um barulho aí, eu ligo o ventilador porque tá muito abafado aqui pro Bento. Aí, 1 hora da tarde, ele golfou de novo. Mas não foi aquela golfada gosmenta, né? Mais grossa. Foi aquela que pulou um jato de leite e saiu pelo nariz, da mamada de meio-dia. Ainda não parou no estômago dele. Aí, na mesma hora, eu tirei foto do sofá.
E eu mandei pro pediatra, eu falei, ó, não parou e tal, eu desesperada, né? Mas ele foi e falou, não vamos observar o dia de hoje. Aí eu tinha falado a questão que aconteceu com a fórmula. O que que foi? A fórmula tinha 40 dias que a gente tinha aberto a lata. Como ele já tinha passado mal, eu já tinha falado com o pediatra, né, mais cedo. E eu falei que a lata tinha 40 dias de aberto. Porque ele passando mal, eu comecei a pesquisar sobre Enfamil na internet. E eu descobri que depois de aberta, não interessa a validade dela. Depois de aberta, ela tem que ser consumida em 30 dias. Depois de 30 dias tem que ser descartada. E aí eu fui olhar na lata. Tava lá, tem atrás, uma frasezinha falando isso, naquelas letras miúdas todas que eles têm lá atrás. Aí eu falei, eu dei o negócio vencido pro meu filho. Aí eu fiquei desesperada, né? Aí eu falei pro pediatra, isso, eu falei, tá dando reação nele? O que que tá acontecendo e tal? Aí o doutor falou pra observar, né? Continuou falando, não, vamos observar o dia de hoje, mantenha a cabeceira bem elevada e ele mais em pezinho, né? E vamos observar. E aí, depois daquilo ali, parou tudo, graças a Deus. Quer dizer, em termos, né? Tô falando graças a Deus das golfadas, mas parou tudo que ele parou até de fazer cocô. Aí, ele fazia cocô toda hora, e cada troca, cada fralda, ele continuava fazendo. A gente abria a fralda, ele continuava fazendo. Ali é 2, 3 fraldas em cada troca. E ele não fez mais, ele foi fazer, era uma quinta. E passou a sexta, ele só foi fazer no sábado uma pasta. Mas a gente não falou com o pediatra, porque o pediatra falou que é normal ficar até 4 dias sem fazer cocô, né? Ainda mais que a gente deu a fórmula que não era pra ter dado, né? Que já tava vencida, né? Porque era pra ter usado em 30 dias, né? Então, a gente ficou só no aguardo, né? Aí ele foi, fez uma pasta, mas fez. E aí, mais tarde no sábado, ele fez de novo, já mais aguado. Aí domingo ele não fez, segunda ele fez, já mais aguado. E aí ele começou a fazer todo dia, ele faz 1 ou 2 vezes no dia. Meu marido pesquisando, ele viu que entre 1 e 2 meses, o neném já tem essa mudança no intestino, né? Começa a fazer menos, às vezes dá uma prisão de ventre nele, depois volta ao normal. Então, ele falou que podia ser isso. Eu falei, pô, se foi isso, é justamente no dia, né? Na hora que a gente deu o raio da fórmula lá vencido, né? Mas a gente vai voltar no pediatra, né? A próxima consulta. Eu quero conversar com ele, tá? Na frente dele, conversar direitinho. Porque o Bento está bem. O que eu precisava tirar dúvida com ele, eu tirei, né? Eu falei com ele, entrei em contato. E o que aconteceu foi isso. A gente deu a fórmula. A lata tinha 40 dias que tinha sido aberta. Aí tem que ser com 30 dias. Eu abri uma reclamação no site Reclame Aqui. Mas assim, não foi. Na própria reclamação, eu não culpo o fabricante, porque tem o aviso atrás pequenininho, né? Aquelas letras miúdas, mas tem. A gente que tem a obrigação de ler, né? Os pais têm que ler tudo, tem que ler bula. O filho é nosso, a gente tem que ler, o aviso estava ali. Mas o que eu falei para eles, eu pedi assim, pelo amor de Deus, não custa para a empresa colocar um aviso na frente da lata, usar dentro de 30 dias, sabe? Ou mesmo que seja atrás, mas que seja a frase em letras maiores, alguma coisa para chamar atenção. Porque a gente só olhou a validade, junho de 2023. Ok, a gente deu. E aí, eu falei para eles, eu não tiro a nossa responsabilidade como pais, mas, assim, é, tem a validade e tem aquela questão de usar dentro de 30 dias, então bota um aviso grande porque a gente tá com privação de sono, é uma preocupação, um neném novinho, é tudo na nossa cabeça. A gente não se atentou para ler aquilo ali, entendeu? Os remédios eu leio bula. Além disso, a gente vai pesquisar na internet, no YouTube, tudo, né, sobre o remédio, resenhas, né, essas coisas. E aquilo ali passou. Foi, e a gente acabou dando a fórmula assim pra ele, né? Depois de 40 dias de aberto. E aconteceu isso. E aí eu fiz essa reclamação, mas não é bem uma reclamação, né? A gente tinha que ter lido. A gente ficou se culpando, se crucificando muito, vendo ele passar mal. Mas, assim, também acho que tudo é um aprendizado, né? A gente errou tentando acertar. E não foi a primeira vez, né? Vai ser outras vezes e tal. Mas agora a gente vai ler cada letra de cada coisa.
Até do pacote de fralda eu vou ler tudo, porque a gente ficou traumatizado, né? E aí a reclamação que eu fiz foi mais um pedido, né? Eu falei que a gente tinha que ter lido, que era a nossa obrigação, que o aviso tá ali atrás, mas muito pequeno, a gente só acentuou a validade e olhar a forma de fazer, né? O preparo. Eu pedi para eles colocarem um aviso maior ou aumentar a letra, ou chamar atenção, sabe, atrás. Porque também a gente podia ter comprado uma lata menor, a gente não sabia disso, comprou uma lata gigante de R$ 86,99 e aí ia pro lixo inteira, né? Ela foi para análise, né? Mas a princípio a gente ia jogar fora. Mas assim, se a gente soubesse, a gente já tinha doado, porque eu tenho bastante leite, né? Graças a Deus. Mas quantas crianças aí precisam da fórmula e tem gente passando necessidade? Uma lata gigante daquela, gente. O Bento só tinha usado 2 vezes. E aí eu falei tudo isso, né? Eu fiz essa reclamação na quinta de noite. Na sexta-feira eles responderam lá no site, né? Reclame Aqui, e me enviaram um e-mail pedindo meu telefone, não sei o quê. Falaram que tinham me ligado, mas não conseguiram. A ligação, eu sempre atendo, né? Quando é spam, assim, não fala nada, eu espero assim, uns 2, 3 segundos eu falo alô, se ninguém fala nada, eu desligo e bloqueio. Eles falaram que tentaram ligar, se identificando e, tipo assim, desligaram. Eu não vi isso não, mas tá ok, né? Mas por e-mail eles insistiram. Me responderam na sexta-feira pedindo endereço, né? Dados do bancário para reembolso, endereço para coleta da lata para análise, pedindo desculpa, que eles recomendam usar dentro de 30 dias, depois descartar. Mas, assim, me responderam, deram uma atenção, né? Aí eu falei pro meu marido, né? No final de semana eu vi a resposta deles. E eu falei pro meu marido. Meu marido falou, deixa isso pra lá. Porque, assim, meu marido não queria nem tocar mais no assunto, sabe? E aí ele falou, deixa, eu não quero esse dinheiro de volta. Esse dinheiro não vai fazer, né? Voltar pra ele não passar mal. E eu falei, não, então tá bom, então deixa pra lá. E aí, segunda-feira, eles mandaram e-mail de novo. Falando que me ligaram, não sei o quê. Mas eu não vi a ligação mesmo, não. Quer dizer, eu recebi ligação, mas eu não vi que era eles se identificando não, né? Senão eu ia atender, mas por e-mail eles estavam ali sempre presentes. E aí eu deixei pra lá. Vi o e-mail segunda-feira de novo, né? O novo e-mail, deixei pra lá. E aí eu fiquei pensando, eu falei, olha, se eu deixar pra lá, o meu pedido, né, pra deixar esse aviso mais nítido, não vai nem sei lá, uma pessoa do administrativo não vai ver. Então, eu vou responder. Eu vou botar os dados para reembolso, porque vai passar pelo financeiro, eles vão querer saber por que é que tá tendo que fazer o reembolso, né? Vai passar por vários setores da empresa e vai que, sei lá, o meu pedido serve de alguma coisa. E aí eu resolvi responder. Eu respondi o e-mail deles na quarta-feira, né? Uma semana depois. Não, na terça-feira de noite eu fui e respondi o e-mail deles. E na quarta eles falaram que vão enviar, né, o pessoal da logística, não sei o quê, entrar em contato comigo para coletar a lata. Eu falei, tá bom, então vai para análise. Até porque se tiver algum problema nesse lote, eles vão analisar e eles vão ter que recolher esse lote todo, né? Então, não sei, gente. Eu sei que eu dei o negócio pro meu filho depois do prazo, né? Mas vai que, né? Não sei, vai que eu ajude de alguma forma. Nem que seja para mudar a cor da fonte, né? A cor da letra do aviso, né? Da frasezinha para usar dentro de 30 dias, nem que seja para isso. E aí, na quarta-feira, eles falaram isso, né? Por e-mail, que a logística ia entrar em contato. Na quinta-feira, um rapaz me ligou, né? Da logística de manhã, pedindo ponto de referência e tal. E aí o rapaz, não, o motoboy veio na quinta mesmo, de tarde, pegar a lata. E deixou o recibo, né? E aí a gente vai vendo o que dá, né? Se vão fazer um reembolso ou não. Eu não vou ficar cobrando mais nada, porque eu sei da minha responsabilidade, né? Eu tinha que ter me atentado a isso, é o meu marido. Assim, a lata já foi pra análise, sabe? Eles vão querer saber por que tem aquela lata tá lá. Então, eles vão ver o meu pedido pra deixar esse aviso mais aparente, né? Usar dentro de 30 dias, gente, bota na frente da lata, sabe? E assim, passou só 10 dias e meu filho passa mal desse jeito. Imagina se tivesse passado mais. Imagina se daqui um mês
eu decido dar a fórmula pra ele não tivesse precisado, eu decido dar e ele passa mais mal ainda, é uma coisa pior. Porque, sabe, quando eu comecei a desconfiar da fórmula, eu falei, a única coisa diferente que aconteceu foi a fórmula. A primeira coisa que eu fui fazer foi ler a validade. Eu virei a lata e vi junho de 2023. Eu falei, não, tá tudo certo com essa fórmula. Aí eu fui pra internet. Aí que eu descobri que tinha que usar dentro de 30 dias. Aí eu peguei a lata, li tudo e eu não vi. Eu tava muito nervosa, eu comecei a ficar nervosa, né? Eu não vi o aviso. Eu fui ler pela segunda vez a lata todinha, aí que eu achei a frase do aviso. Pra usar dentro de 30 dias. Então essa que foi a minha experiência, né? Eu espero que sirva de alerta, né? Porque eu vi na internet fóruns que muita gente não sabia disso. E que tem que usar dentro de 30 dias, né? Então, para as pessoas tomarem cuidado, né? Isso aqui a gente tem que ler tudo. Como eu vou repetir mais uma vez que o aviso tá ali, não é culpa do fabricante. Só podia estar mais nítido, né? Porque é tanta coisa na nossa cabeça, sem dormir. A gente só se atentou à validade. Mas enfim, tomara que meu pedido sirva para alguma coisa. Ou, sei lá, essa experiência, né? Com esse vídeo alerte alguém, né? Para que não dê a fórmula, né? Qualquer fórmula usar dentro de 30 dias. Porque eu fiquei sabendo da pior forma, né? Mas graças a Deus meu filho já tá bem. Tá fazendo cocô todo dia. Uma ou duas vezes, bem aguado, porque quando mama no peito, quanto mais aguado, melhor. Então, ele não tá fazendo toda mamada, como antes, né? Mas ele faz uma ou duas vezes por dia. E eu acredito também porque o intestino dele vai mudar mesmo, tá mudando. Eu, assim, como mãe, né, na minha experiência, o pediatra não falou nada disso, mas eu acho que o meu filho teve, sim, alguma reação, né, com a fórmula. Antes, dentro dos 30 dias, ele tomou duas vezes e perfeito. Agora, quando a lata estava com 40 dias de aberta, ele teve essa reação toda. O fabricante foi bastante atencioso, até, sabe, eu não tenho o que reclamar disso. Eles insistiram por e-mail, falaram que ia entrar em contato. No dia seguinte entrou o pessoal da logística, ele falou, o rapaz vai aí de tarde, o rapaz chegou aqui, entendeu? Ele não estava achando o meu endereço, ele me ligou, eu não tô achando onde que é, entendeu? E veio aqui buscar, me deu o recibo e a lata foi para análise. Então, eu espero que pelo menos o meu vídeo sirva de alerta para alguém, né? Para não acontecer isso com um neném de vocês também. Mas aí, como eu falei, o Bento já tá bem, graças a Deus, tudo normal. Ele dá as golfadas dele, mas tá normal como antes. Já sai aquelas grossas, às vezes sai um jato assim de leite. Mas ele fazia isso, como eu falei, né? Não era muito, mas ele fazia. E tá tudo certo. Graças a Deus, tá tudo certo com ele. O susto passou, graças a Deus. Acho que ele só botou tudo pra fora mesmo que tava dentro dele, né? Dessa forma vencida, né? É vencida, né? Vencida que eu dei pro meu filho. Esse vídeo não é contando minhas coisas, né? Meus vídeos lá, toda boba, mostrando a reação. Mas eu não queria ter feito esse vídeo, na verdade. Eu não queria que meu filho tivesse passado mal. Mas já que passou, eu achei melhor alertar, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até que não tem filho, mas vamos alertar tudo, né? Nossas experiências a gente passa pra frente, né? A gente tenta ajudar da forma que a gente pode. Eu preciso esclarecer uma coisa que eu esqueci. Aí vocês vão perguntar assim, né? Que pediatra é esse que não orientou isso pra eles? Porque o pediatra do Bento não é o mesmo da maternidade. A maternidade era uma médica. Também a gente achou muito boa e tal. Mas a gente foi para esse pediatra, esse médico, que é indicação. Ele já cuida de duas crianças da família e ele é muito bom, assim, quase 50 anos de profissão. Foi indicação, a gente foi lá e a gente sentiu confiança, a gente gostou muito e a gente continua indo. Então, o que aconteceu? Na maternidade, a pediatra, né, do parto e tal, né, ela receitou, né, deu a receita dos remédios pro Bento e da fórmula. E aí ela foi e explicou, né, a receita. Ah, é de cólica esse, aí tantas gotas, tudo que estava escrito. A fórmula, ela falou, vocês pegam uma medida e preparam para ele, a medida tem 30 ml, né? Pega uma medida e dá para ele e tal. Mas não falou essa questão dos 30 dias. E a gente foi para casa e aí tinha que ir na primeira consulta, né, do Bento, do bebê, né, dentro de uma semana.
Aí a gente já tinha, né, escolhido esse médico para ir, né? A gente já tinha pensado em ir. Aí, como aconteceu aquele negócio no sábado, que a gente achou que o Bento não tava fazendo xixi, uma prima, né, que é a mãe de das crianças que já se tratam com ele, entrou em contato com ele pedindo um encaixe para segunda. Porque na segunda-feira a gente ia entrar em contato com ele para marcar, né, agendar a primeira consulta do Bento, né? Aquela dentro de uma semana. E aí ela entrou em contato com ele, já pediu um encaixe para segunda, contando a situação. E aí ele, sem conhecer a gente, né, ele falou assim: passa o meu telefone para eles e fala para eles me ligarem. Isso no sábado de tarde. Aí foi quando ele falou da fórmula, né, como SOS, vamos ver se ele faz xixi. Então ele sem, assim, né, uma prima, né, a mãe desse neném, né, que já se trata com ele, dentro. Falou com ele, né, pedindo um encaixe para segunda logo. E aí ele, sem conhecer a gente, né, só conhecia ela, ele falou, não, fala para me ligar. Meu marido me ligou para ele no sábado de tarde, ele foi, conversou, perguntou e tal. A gente deu a fórmula, ficou ok. E a gente conseguiu o encaixe já na segunda e o Bento foi para a primeira consulta, né? E na primeira consulta, ele falou, né? A pediatra receitou os remédios dele, SOS, fórmula. Aí eu falei, sim. Aí ele falou, e ela explicou tudo, como é que prepara, tudo sobre a fórmula. Eu falei, sim. Porque ela explicou como é que prepara, então eu falei, sim. E pronto, ok. Ela não explicou, não falou essa questão dos 30 dias, né? E eu vi no fórum, né, nos fóruns que tinha muitas mães que não sabiam disso, mas eu perguntei para algumas aqui que eu conheço e elas todas sabem. Então eu acho que muita gente sabe sim dessa questão dos 30 dias, eu acho já uma coisa normal, né? Quando a gente fala da fórmula, então, né, agora que eu tô pensando nisso, quando as mães, né, falam de fórmula, todo mundo sabe desses 30 dias, mas a gente não sabia. E o pediatra dele, a gente continua indo nele, a gente tem muita confiança nele. Eu acredito que a gente tá indo um dos melhores pediatras aqui da nossa cidade. E a gente continua indo nele sim. Então foi isso que eu precisei esclarecer, né? Pra vocês ficarem pensando, pediatra não avisou isso, o neném passou mal. E vocês continuam indo nele. Então foi essa situação, foi isso que aconteceu, né? Eu falei pra ele que eu já estava orientada, que eu já sabia, mas eu não tinha sido orientada completamente. E também aquela questão, né? O negócio tá escrito ali na fórmula e eu não fui ler, né? Mas só para explicar mesmo, para vocês entenderem e saber, né? Não ficar preocupado. A gente tá indo num pediatra excelente. A gente confia bastante nele, bastante mesmo. Bom, eu vou lembrando e aí eu volto para gravar, para explicar mais para vocês, tudinho. Eu preciso ser justa, né? Eu tô fazendo um vídeo, tem que ter responsabilidade pelo vídeo que eu tô fazendo. Eu fico pensando, tentando lembrar de tudo. E eu lembro que lá na maternidade, quando eu tava deitada, né, depois de operada e tal, no dia seguinte, quando foram examinar o Bento, que a pediatra também foi, eu recebi orientações. Eu recebi por escrito dela a receita e um papel com várias orientações. E nesse papel não está falando sobre os 30 dias, né, da fórmula, que é a validade no fundo da lata é a validade da lata fechada, que era junho de 2023. Aí quando ela abre, né, abre a lata, tem que usar dentro de 30 dias, a validade muda. Nesse papel que ela deu, naqueles papéis todos, das orientações, não tem isso escrito dos 30 dias. E eu, preciso ser justa, eu não lembro se ela comentou, sabe? Eu lembro que eles entravam, falavam ok, entendeu? A gente entendia. E saía. Então a gente, quando eles saíam, eu corria, pegava o celular do meu marido pegava e a gente digitava e escrevia ali para não esquecer as coisas. Eu, de verdade, meu marido, a gente não lembra dela ter avisado. Pode ser que ela tenha avisado. Não sei, não lembro. Como eu falei, eles entravam rápido, davam orientação, ok? E saíam. Mas assim, antes de sair, né? Falavam rápido, fala assim, explica tudo. Mas antes de sair, perguntava, entendeu? Ok? Precisa explicar mais alguma coisa de novo? A gente, não. E aí, quando eles saíam, a gente corria no celular e digitava tudo. Aí, eu não lembro se foi falado por ela essa questão dos 30 dias. Escrito no papel das orientações não está. Mas o pediatra do Bento conhece essa doutora. Ela é uma doutora boa também, pelo que eu tô vendo, né? Então,
Não sei, acredito que ela tenha comentado sim e passou batido pra gente. Ai, gente, eu não sei. Eu sei que eu fico tentando lembrar, aí eu fico culpada, né? Eu e meu marido, a gente fica culpado por ter dado pro Bento, dessa ter formação ter vindo, de estar lá na lata escrito. E mesmo assim passou. Passou e a gente deu pro Bento. Mas, graças a Deus, ele tá bem. Eu também esclarecer que eu não sabia dessa questão e eu, de verdade, eu não sabia o que era a fórmula, de fato, o que era a fórmula. Eu já tinha ouvido falar, foi receitado para ele como SOS. E como eu tinha leite e para ele era só um SOS, eu continuei achando a mesma coisa que eu sempre achei antes de ter filho, sabe? Eu não tinha contato com criança e tal. Então eu sempre achei que a fórmula fosse um suplemento ali de emergência. Eu não sabia que a fórmula substituía o leite da mãe que não tem leite para dar. Eu não sabia que a fórmula era o leite de crianças que precisavam, sabe? Vocês estão me entendendo? Para mim a fórmula era como se fosse um remédio, sabe? Um suplemento ali que dava num momento de emergência, tipo quando o Bento não estava fazendo xixi, aí deu para ver se ele fazia. Eu, de verdade, achava que a fórmula era isso. Depois que eu fui saber que a fórmula era o leite, dava como leite, a mamadeira, todo dia ali, toda hora que o neném quer mamar. Então, foi essa junção de coisas que aconteceu. Eu acho que eu consegui explicar tudo para vocês. Se tiver alguém que não sabe desses 30 dias, pelo menos se estiver vendo meu vídeo agora vai saber. O Bento tá bem, graças a Deus. E é isso aí, esse vídeo foi esse alerta. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta aí se você aconteceu com vocês, se vocês não sabiam, se conhece alguém que também não sabia dessa questão. E se sabiam também comenta. A gente pode conversar aí. Curte, né, como eu falei, se inscreve no canal se puder para me ajudar, para chegar aos 1.000 inscritos. Depois que eu chegar aos 1.000 inscritos eu paro de perturbar, paro de pedir. Mas é isso aí, então até o próximo vídeo.